Olá. Nós podemos observar que tem muitas teorias sobre o ser humano. Quem é o homem, qual é a sua característica, ele é bom, ele não é bom, ele no fundo ele é muito bom por dentro. Enfim, as teorias são muitas, mas o fato é que a Escritura, e somente ela, tem a autoridade que nós precisamos para definir o homem, principalmente no sentido espiritual. E a Escritura faz isso. E a Escritura nos dá uma descrição correta, um diagnóstico correto de quem é verdadeiramente o ser humano. Você pode concordar ou não com a Escritura, mas a Escritura continua sendo a palavra de Deus. Paulo, ele vem expondo aqui na carta aos Romanos esse diagnóstico do homem. E agora, ao tratar sobre o assunto que ele vem desenvolvendo, ou seja, todo esse diagnóstico que nos dá más notícias, na verdade, ele vai caminhando para a conclusão e justamente ele vai pegar uma coleção de textos do Antigo Testamento que ele conhecia muito bem, ou seja, o texto que os judeus já tinham das Escrituras. Ele pega textos de Salmos, pega textos ali de Isaías, e ele faz uma coleção desses textos para mostrar a condição do ser humano. Ele lembra que no versículo 9 do capítulo 3, nós tínhamos visto que esse versículo era uma espécie de dobradiça, né? Ou seja, uma conclusão daquela passagem. Ao mesmo tempo, ele serve como uma introdução da passagem de hoje. Esse versículo diz o seguinte: que diremos então? Estamos em posição de vantagem aqui em relação aos judeus. Os judeus têm vantagem? Ele disse que sim, eles tinham vantagem em relação ao que eles receberam, aos privilégios que receberam. Mas em relação ao pecado, eles tinham vantagem em relação aos outros homens? Paulo diz: não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E agora o que ele vai fazer? Ele vai apresentar vários trechos e vai juntar esses textos para mostrar algo muito importante. O que une todos os homens. O que une todos os homens nesse diagnóstico é o mal que há em todos, ou seja, uma palavra pouco simpática, uma palavra que tem caído em desuso, que é a palavra pecado. Afinal, é uma palavra extraída ali daquela mais comum usada no Antigo Testamento, que vem de um termo hebraico que significa errar o alvo. Errar o alvo aqui no sentido de que o homem erra o alvo. O ser humano ele tem errado o alvo estabelecido por Deus. Então isso é o pecado, né? Errar o alvo. E Paulo vai demonstrar isso na passagem que nós vamos ler hoje da carta aos Romanos. Continuando então aqui no versículo 10 do capítulo 3, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o mal que une a todos.
E Paulo condensou aqui através desses textos várias verdades. Ele mostra aqui que tem uma situação, uma condição humana. Essa condição, ele diz, não há nenhum justo. Não há nenhum justo. Justiça aqui é preciso que a gente entenda que diante da justiça absoluta de Deus, um Deus que é imaculadamente justo, um Deus cuja justiça é reta, é inflexível, é imutável, ela não está sujeita a oscilações e não está sujeita a qualquer instância superior. Não há ninguém que vá dizer para Deus que ele está errado, que a sua justiça é incorreta. Ele é Deus e ponto. Diante dessa justiça, o que acontece é que a justiça humana, variável, inconstante, falha, contaminada por aquilo que o homem é, contaminada por tudo aquilo que o homem tem na sua essência, na sua natureza, ela nunca, jamais será uma justiça adequada à justiça de Deus. É nesse sentido que Paulo está dizendo, não há nenhum justo. O pagão não é justo, o judeu não é justo simplesmente por ser judeu e por ter recebido privilégios. Isso não basta, isso não produz justiça. Além disso, o homem é incapaz de ter uma compreensão verdadeira. Paulo diz, não há quem entenda, não há uma compreensão. Veja, Deus, ele não é totalmente compreensível para o ser humano, porque a própria Escritura diz que Deus ele é insondável. Deus ele é totalmente poderoso, totalmente ciente de todas as coisas. Como é que você pode conhecer tudo sobre Deus? Não dá. Mas tem coisas que Deus mostrou, que Deus revelou, a gente já falou sobre isso aqui na carta, e essas coisas, apesar de terem sido reveladas, elas são incompreendidas pelos homens. Os homens acabam criando uma versão própria daquilo que é mostrado sobre Deus e eles não conseguem compreender. Quando Deus apresenta, por exemplo, a questão mais importante, que é o que leva ao relacionamento com Ele, o que promove o verdadeiro relacionamento com Ele, isso parece algo totalmente fantasioso na mente humana. O homem não entende. O homem não entende o evangelho naturalmente. O evangelho é apresentado para ele, o homem entende várias coisas, mas não entende o que o evangelho realmente está dizendo para ele, porque há uma incompreensão. Não há quem entenda. Isso é uma questão de mente, é uma questão de pensamento. Mente corrompida, pensamento corrompido, como a gente já tem visto. Além disso, o homem também é incapaz de uma busca verdadeira. E aqui, muitos vão dizer assim, mas como é que Paulo é capaz de dizer isso, né? Não há quem busque a Deus. Ele não está inventando. Tudo isso que ele está dizendo, ele começou dizendo lá em cima, como está escrito. E tudo que ele está dizendo se aplica à humanidade como um todo. A humanidade é assim, o homem é assim. E o homem, embora ele faça determinadas buscas espirituais, isso não significa que ele está buscando o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é único e ele é exclusivo, ele não se confunde com essa ideia, não está dentro dessa ideia tão comum de que Deus é o Deus de cada um pode conceber o seu Deus, ou uma outra versão disso é todos os caminhos levam a Deus. Na Escritura, não é assim que as coisas são apresentadas. E Paulo está sendo bem claro aqui. Não há quem busque a Deus. Essa busca verdadeira, interessada pelo Deus verdadeiro, ela não está na natureza humana, ela não faz parte da natureza humana. Aliás, algo muito importante é o que a gente vê aqui no versículo 12. O versículo 12 diz: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Ou todos se extraviaram, a uma, né, em outras versões diz assim, a uma, de uma vez só se tornaram inúteis. É importante a gente pontuar isso e verificar isso, porque essa é uma questão central em tudo isso que a gente está vendo aqui.
O que Paulo está se referindo aqui, e ele não está trazendo nada dele, ele está sempre se referindo à Escritura. A Escritura já tinha dito isso lá atrás, os judeus já tinham recebido isso lá atrás. Tornaram-se juntamente inúteis, todos se perderam de uma vez só. Como assim de uma vez só? O fato aqui evocado é o fato de que houve um momento histórico e trágico na humanidade. Esse momento foi lá no princípio, lá no início. É bom a gente entender que o primeiro homem que Deus criou, Adão, ele recebeu uma procuração de Deus. Uma procuração que eu e você demos a ele. Aí você vai dizer assim, peraí, eu não dei procuração nenhuma, mas Deus outorgou essa procuração para Adão, como meu e seu representante legal ali diante dele. Veja que Romanos é um livro que trata de uma questão jurídica. Deus aqui é o juiz e ele estabeleceu isso. Ele disse, ele determinou que em Adão todos nós estaríamos presentes ali, representados. Quando Adão pecou, ou seja, quando Adão se separou espiritualmente de Deus, quando Adão desobedeceu, quando Adão incorreu em culpa diante de Deus, essa culpa automaticamente foi imputada a toda a raça humana. Isso é muito importante de ser compreendido. A imputação é um termo que Paulo vai usar algumas vezes aqui nessa carta, é um termo jurídico, quem é da área sabe do que eu estou falando, e a imputação é quando você recebe algo que a princípio não necessariamente não era seu, mas foi imputado a você. No caso, Adão imputou à raça humana a sua culpa. Portanto, eu e você nos tornamos culpados mesmo antes de termos nascido. Você fala, mas isso é injusto. É uma questão de discutir com Deus. Deus deu essa procuração a Adão e a Escritura deixa isso extremamente claro. Veja, Paulo diz: todos se extraviaram, de uma vez só se tornaram inúteis. A questão aqui é dupla, porque Adão ele não era apenas o nosso representante legal, mas o nosso ancestral original, o primeiro ancestral de todos, o protótipo, né? Aquele que gerou toda a humanidade. E como todo bom protótipo, se você estraga a forma, se você estraga o modelo, todos os modelos subsequentes, derivados desse protótipo, eles vão sair com defeito. É muito simples. A raça humana, ela foi, digamos assim, estragada por Adão, na sua natureza. Adão se tornou um pecador. Não foi criado como pecador. Deus não criou o pecado. Ao tornar-se pecador, ele trouxe para dentro da natureza humana o pecado. E aqueles todos descendentes, desde o primeiro ali, Caim, Abel e todos os demais que vieram até chegar a mim e a você, todos esses igualmente nasceram pecadores, nasceram culpados e nasceram pecadores. Isso precisa ficar extremamente claro. Se de um lado houve uma imputação jurídica, de outro houve uma transmissão hereditária. Essas duas questões explicam e vão determinar todo o curso aqui do que a gente está falando. E veja, Paulo diz, não há quem faça o bem, ele está dizendo aqui, não há nenhum sequer. Veja, nessa passagem toda, a gente vai ver a questão do mal, a questão do bem, e a gente precisa dizer que o homem, ninguém vai fazer, ninguém é tão mal quanto poderia ser. O homem poderia ser muito pior, o homem poderia ser tão mal quanto Satanás, digamos assim, mas não é. Eu acredito que existe uma ação restritiva da parte de Deus nesse sentido. Mas, por outro lado, também ninguém é tão bom quanto poderia ser, ou quanto deveria ser, melhor dizendo.
E a bondade humana, ela sempre vem mesclada, assim como a justiça humana, ela é mesclada com a sua natureza pecaminosa, com a sua culpa, que são os pontos que eu creio são os pontos centrais aqui. A bondade humana também é assim, ela vem mesclada. As motivações pelas quais os homens fazem coisas boas, os homens podem fazer sim coisas boas, mas não é um bem diante de Deus. Não é feito dentro daquilo que Deus espera, daquilo que Deus requer. Existe um texto na Escritura muito importante que eu preciso recorrer agora, que está lá em Hebreus, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente precisa entender que fé não é uma fé qualquer, não é uma fé subjetiva, é a fé específica em Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é sobre isso que Paulo está falando. A humanidade, ela caminha dessa forma, incapaz de ser verdadeiramente justa, incapaz de ter uma verdadeira compreensão, incapaz de uma verdadeira busca, incapaz de produzir o que é verdadeiramente bom. E aí, o que é feito? O que é proposto? O homem é pretensioso. O homem imagina que ele pode resolver essas questões. E o que ele faz? De um lado, ele apresenta uma solução ateísta. A solução ateísta é muito simples. Você tira Deus, você elimina Deus e está tudo resolvido. Seus problemas acabaram. De outro lado, você tem a solução religiosa, filosófica, etc., que não exclui Deus, mas deturpa, distorce e na verdade, tenta produzir a justiça de alguma maneira, através de obras. Faça isso, faça aquilo, doe, empreste, sacrifique, ande descalço, enfim, faça todas essas coisas que você vai conseguir produzir a sua justiça. Existe na religiosidade humana uma espécie de senso de compensação. Você compensa as coisas ruins que você faz, fazendo um determinado número de coisas boas. Paulo vai demonstrar várias vezes aqui nessa carta que essa contabilidade ela não funciona. Não é assim que se deve proceder. Você tem que se basear na justiça que Deus aponta, a justiça efetuada na cruz. E somente essa é que vale. Não tem qualquer substituição, não tem qualquer coisa que o homem possa fazer para substituí-la. E ao tentar fazer isso, a Bíblia diz, isso está lá em Isaías, que isso cheira a Deus como trapos imundos. A justiça humana tentando fazer algo que apresente para Deus como uma justificativa, como uma compensação, dizendo, olha, na verdade eu sou bom, eu não sou ruim não, né? Eu sou capaz de resolver a minha situação aqui. Tudo isso chega até Deus como algo que não cheira bem, algo que ele não quer, algo que ele abomina. E isso é muito importante também de ser compreendido. Na verdade, a religiosidade tenta resolver a questão da justiça, tenta explicar Deus de alguma maneira, tenta dar suas explicações, tentando suprir essa falta de entendimento natural do homem, tenta dar explicações que não estão nas Escrituras, tenta explorar a vontade corrompida do homem, manipulando a vontade, dizendo assim, olha, se você tomar aqui uma decisão, se você fizer isso, se você seguir essa religião, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e manipulando as suas emoções, tentando ali direcionar a vontade do homem para lá ou para cá, muitas vezes isso feito de maneira, eu estou falando aqui de maneira humana, né? Da maneira como o homem tenta criar mecanismos artificiais para isso, também é algo bem artificial e que não vai resolver. E por fim, essa tentativa inútil, né, de remover a culpa e de eliminar a natureza pecaminosa do ser humano através de rituais, através de superstições, tentando passos
passos de caminhada, tentando fazer trajetórias de percursos sagrados, coisas desse tipo. Nada disso vai eliminar nem a culpa e nem a natureza pecaminosa do ser humano. E por conta disso, os caminhos do homem, os caminhos seguidos por todos, acabam sendo da mesma qualidade. É um caminho destrutivo. Paulo diz aqui no versículo 13: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Linguagem humana tão valiosa, tão preciosa, algo tão bom que Deus deu ao ser humano, se torna destrutivo por meio de fofoca, maledicência, calúnias, mentiras, pessoas enganando umas às outras o tempo inteiro, toda hora, em todo lugar. Você vê mentira de todos os tipos, e você vê a mentira sendo justificada de várias maneiras. E se você for verificar quantos estragos e quantos males isso causa, é terrível. E Paulo diz: não tem paz, não existe paz. A paz que existe é uma paz inventada, é uma paz artificial, é uma paz fingida, porque, na verdade, a paz fundamental, que é a paz com Deus, está faltando. Essa paz com Deus, ela não acontece é, pela perspectiva humana, pelo esforço humano, por nada disso. A paz com Deus acontece pela via de Deus, assim como toda a solução de tudo que está sendo apresentado aqui só pode ser feita por Deus, só pode ser realizada por Deus. Além disso, é um caminho que leva à violência, violência de todos os tipos, né? Ele fala aqui de sangue, de destruição, fala no versículo 15, né? Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Está falando aqui de tudo isso que a gente pode constatar sem muito esforço, né? Basta você ligar ali no telejornal, consultar os jornais aí na internet, tudo que está disponível de informação. E olha, não adianta culpar os meios de informação por eles trazerem as coisas que estão acontecendo, né? Milhões que são gastos em armamentos que vão parar na mão de traficantes, de terroristas, com muitas e muitas mortes, muita desgraça. Você vê isso o tempo inteiro acontecendo, você vê violências familiares, você vê famílias sendo destruídas, quantos lares desfeitos, quantas desavenças, quantas coisas acontecem na sua volta, quantas coisas você tem visto acontecerem porque as pessoas não têm paz com Deus e, portanto, elas não podem ter paz na sua vida pessoal e paz com as outras pessoas. Isso se torna algo impossível para elas. Veja, está todo mundo no mesmo barco aqui. Paulo não está excluindo ninguém. É bom que se entenda isso. E aqui, veja, é um caminho enganoso, além de destrutivo. Paulo diz aqui: aos seus olhos, aos olhos do ser humano, é inútil temer a Deus. É inútil temer a Deus. Aos seus olhos, na opinião humana, no conceito humano, é inútil temer a Deus. Para que temer a Deus? Afinal, se eu não tenho um relacionamento com Ele, eu nunca vou entender direito quem Ele é. Então, ou, como eu disse, ou eu anulo Deus, ou eu construo um Deus conveniente para mim. Ou, por outro lado, eu posso comprar a ideia de um Deus que é vendido para mim por algum tipo de religião ou filosofia. Tanto faz. Quando você não se depara com o Deus verdadeiro, com o Deus das Escrituras, com o Deus vivo, Deus Criador, você acaba achando que temor é algo totalmente desnecessário, inútil, não tem a ver, não tem qualquer utilidade na sua vida.
Afinal, você não tem uma autoridade, você não tem a quem prestar contas, você não tem alguém que diga para você o que é certo e o que é errado, e alguém que está de olho, está vendo tudo, alguém que julga e alguém que pune o que está errado. É isso que Paulo está procurando trazer aqui. Todas as pessoas que ah, pretensamente achavam que estavam acima disso, por estarem dentro de uma religiosidade qualquer, até mesmo judeus, não estão fora disso, eles não estão livres disso. E o temor acaba sendo colocado de lado, acabam temendo muitas vezes mais os homens, a aparência, o julgamento dos homens, do que o julgamento de Deus. O temor fica sem sentido. Sem temor, o indivíduo se acha livre para fazer aquilo que ele bem entende. Sem temor, ele acaba sendo seu próprio juiz, ou acaba colocando julgamento para outras pessoas, e assim ele vai fazendo as coisas que a gente acabou de verificar aqui. E sem a paz real, uma paz fictícia é oferecida. Uma paz de mentira, uma paz que não é verdadeira, uma paz que não tem ação efetiva no coração, na vida da pessoa. Uma paz que não é paz. Sem temor real, por outro lado, são oferecidas alternativas. E que alternativas são essas? De novo, ou você elimina Deus, ou você coloca um Deus que nesse caso é um Deus sem autoridade, um Deus sem poder para ser exercido sobre a vida de ninguém. E aí fica fácil para o ser humano se manter como ele é. A religiosidade não resolve nada disso. O evangelho, por outro lado, é honesto. O evangelho ele apresenta a questão que tem que ser encarada. Não basta você simplesmente aderir a qualquer coisa. Eu, particularmente, não estou aqui gastando todas essas mensagens, né, esses vídeos, essas semanas que a gente traz, semana após semana, a carta aos Romanos, para convencer ninguém a aderir à religião A, à religião B. A questão aqui é esclarecer que somente na pessoa de Jesus Cristo, somente através do Evangelho, da fé em Jesus Cristo, você pode ser declarado inocente. Você já fez isso alguma vez? Em que situação você está? Você se considera dentro dessa característica humana que é apresentada aqui? Ou você acha que não, isso não é para mim? Ou você acha que isso é uma invenção? Alguém está forçando aqui alguma coisa para convencer você? Qual é a sua opinião? Eu quero dizer uma coisa para você. É muito importante que você admita diante de Deus, que você reconheça que você é pecador, que você é alguém que faz parte dessa humanidade. Como eu já fiz um dia, como muitos têm feito, e assim procurado se reconciliar com Deus, começando com essa admissão da sua culpa, admissão da sua natureza pecaminosa e admissão da sua incapacidade para resolver a situação. E renunciar a todas as fórmulas, tudo aquilo que você supostamente se apegou de alguma maneira. Por outro lado, se você já é aquela pessoa que tem toda certeza, né, de que obteve a declaração de Deus de justiça. E eu posso dizer para todos que essa declaração fica muito clara aqui nessa carta. Você é sim declarado justo em Jesus Cristo. Se você um dia admitiu que é pecador e creu no Evangelho e assim passou a ser considerado justo por Deus, o seu dever é proclamar este Evangelho. Tem muitos evangelhos sendo pregados por aí, pregando prosperidade material, pregando cura de todas as doenças, pregando facilidades, pregando
a felicidade a qualquer custo. Deus quer que você seja feliz, Deus quer só resolver os seus problemas. Deus está lá num guichê pronto para atender todo tipo de requisição. Você precisa entender que esse não é o evangelho correto e você tem o dever de pregar o evangelho honesto. O evangelho que diz às pessoas aquilo que é necessário, sem promessas infundadas. Um evangelho que não se apoia na capacidade de articulação do pregador, na sua capacidade de comunicação, de convencimento, no seu poder de oratória, suas técnicas, os recursos, as músicas, a estrutura que ele representa ali, eclesiástica, ao cargo que ele representa, os livros que ele já escreveu, nada disso, e também não se apoiar na capacidade de quem ouve, na capacidade daquele que está ouvindo a pregação ali, de supostamente brotar, despertar a sua bondade interior, despertar uma vontade adormecida que está dentro dele. A Bíblia descreve o ser humano sem Deus como alguém que está morto espiritualmente, e somente a fé em Jesus é que vai despertá-lo, é que vai acordá-lo, é que vai dar vida e vai proporcionar a justificação, ou seja, a declaração de que ele é inocente. Na próxima semana, nós vamos caminhar para as boas notícias. Se você suportou até aqui toda essa carga de informação que é ruim, informação que é negativa, informação que dá um diagnóstico, que é importante, você precisa do diagnóstico para entender a necessidade da solução. Agora a solução vai sendo apresentada aqui aos poucos pelo apóstolo Paulo. Ele vai começar a falar sobre essa declaração de inocência. Por que Jesus Cristo proporciona que eu e você sejamos declarados inocentes por Deus? Essa é uma excelente notícia, porque evangelho significa isso, a boa notícia de Deus. E é isso que a gente realmente quer focar aqui. Então, até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.